Muito bem, então, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física, começando agora finalmente. E o tema de hoje é pedologia, né? A gente vai falar de solos, né? Então, a gente vai falar lá do que é o solo, as funções dele, formação de solos. Então, vamos já começando. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário que vocês queiram fazer em qualquer momento da aula, é só abrir o microfone e falar, ou manda no chat, vou ficar de olho no chat a aula toda, mas não deixem de falar aí o que vocês estão sentindo sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. O que é pedologia? Pedologia é o tema da nossa aula, o título da nossa aula. E o que é pedologia? Bom dia, Raquel. Pedologia é uma palavra que vem do grego pedon e logos. Pedon significa solo e logos estudo, né? Como a gente tem visto já, geomorfologia, geologia, biologia, logia significa estudo. E o pedo vem de pedon, que significa solo. Então é o estudo dos solos. O que são os solos? Solo é quando o guitarrista fica tocando sozinho e a gente vai às alturas. Não, não é esse tipo de solo que a gente está falando. A gente está falando dos solos que estão aí no chão que a gente pisa, né? Sobre as rochas. Aquilo que a gente chama de terra, né? O solo, então, é a camada mais superficial da crosta terrestre, formada por partículas minerais, matéria orgânica, ar e água. É aquilo que a gente chama de terra, é onde a gente vai plantar nossas plantinhas e é da onde vem a maior parte dos nossos alimentos, né? É a base da nossa cadeia alimentar, porque até quem só come carne, a vaquinha, enquanto era viva, comia plantinhas que vinham do solo. Então, o solo está na base da nossa cadeia alimentar mesmo. Beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso. Bom, então, o conjunto de solos, né? E a gente não tem só um tipo de terra, a gente tem vários tipos de terra. E vamos combinar que a gente não vai mais chamar de terra, a gente vai chamar de solos, mas a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Então, o conjunto de solos pode ser chamado de pedosfera para diferenciar-se da litosfera. Lembra que a gente viu, né? A litosfera que também é um outro nome para crosta, né? Que é aquela camada de rochas que a gente tem em cima do manto aí, pensando em estrutura interna do planeta Terra, né? E em cima dessas rochas, muitas vezes a gente tem solos que elas não têm característica de rocha, aquela coisa coesa, dura, maciça. Os solos, eles são mais soltos, eles são maleáveis, né? Então, a gente chama os solos como se fosse uma outra esfera, assim como a gente tem a biosfera, que é a esfera da vida, a hidrosfera, que é a esfera da água, a gente tem a pedosfera, que é quando a gente está falando dos solos, né? Do mundo dos solos aí. A pedosfera funciona como um alicerce da vida dos ecossistemas terrestres, né? E isso é muito importante. Ela fixa raízes, então as raízes das plantas são fixadas em geral nos solos e não necessariamente nas rochas, né? Então, nos solos, isso é muito importante porque se a gente tem a fixação de raízes, a gente pode ter todo tipo de planta aí em cima desses solos, né? Armazena e fornece água e nutrientes para essas plantas e é fonte de alimentos, de água, de ar e de recursos materiais. E aí, quando a gente fala de pedologia, a gente está falando do estudo do solo mesmo, as características do solo, se ele é mais firme, mais coeso ou menos, se ele é mais nutritivo ou menos nutritivo. E quando a gente está falando de solos em geografia, a gente está pensando nessa característica aí de superfície terrestre também, porque nem quando a gente pensa em relevo, né? Agora, se a gente estivesse falando do uso agrícola do solo, a gente não falaria necessariamente de pedologia, a gente falaria de edafologia. Aí estou fazendo esse parênteses só para. Porque às vezes a gente pensa, vamos estudar solos, então a gente vai ver agricultura. Não necessariamente. A gente pode estudar o solo sem necessariamente falar do aproveitamento agrícola dele, de como que ele pode ser usado na agricultura. Não necessariamente, tá bom? Então, vamos lá. E aí, quais que são as funções do solo, né? Os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. E aí a gente tem essa grande pizza aí, com várias funções que o solo tem. O solo tem função de purificação da água e degradação de contaminantes, né? Então, a gente tem água contaminada,
caindo ali em cima do solo, né, sendo despejada. O solo tem essa função de filtrar essa água antes que ela chegue ali nos lençóis freáticos, por exemplo, né, nos aquíferos. E aí a gente pode ver, inclusive, um grande exemplo disso são os filtros de barro, né, que a gente tem bastante por aqui no Brasil, que justamente são camadas de solo e rocha e carvão, por qual a água passa e é filtrada ali, vai tirando seus contaminantes, né? Quem já teve a oportunidade de ver um filtro por dentro, ou uma vela de filtro, que às vezes a gente tem na torneira, é essa mais ou menos a lógica. Ela tem uma camada de coisas ali que vai filtrar a água. Então, o solo também tem essa propriedade de purificação, né? O solo também tem função de regulação do clima, né? É, e que a gente ainda vai ver isso em climatologia, mas conforme o solo se aquece, a gente tem lugares mais quentes ou mais frios no planeta também, né? E também, claro, pela própria disponibilidade de vegetação ali, tem a função de ciclagem de nutrientes, coisa que a gente vê bastante em ciclo de alguns elementos químicos na natureza. Habitat para organismos, a gente tem várias formas de vida vivendo no solo, não só formigas, minhocas, mas também tatus, várias outras formas de vida que contribuem também, né, para essa ciclagem de nutrientes, para o ciclo dos nutrientes no solo e, consequentemente, para que tenha mais nutrientes para as plantas das quais a gente vai se alimentar ou que a gente vai utilizar de alguma forma, né, na sociedade. Bom, regulação de enchentes, e a gente vai ver bastante isso nas próximas aulas sobre hidrografia, mas como que o solo também tem essa capacidade de armazenar água, em vez da água sair correndo e cair direto lá no rio e não cabe mais e tem uma enchente. Antes da água chegar ali, o solo já absorveu bastante água, então também regula enchentes e cheias e inundações, né? O solo também tem a função de fontes de recursos genéticos e farmacêuticos, né? E aí eu acho que isso é autoexplicativo, é uma fonte de recursos mesmo. Bases e estruturas humanas, quando a gente vai construir uma ponte, um prédio, a gente precisa fazer uma fundação para aquele negócio ficar firme ali. Então, entender qual que é o tipo de solo ali também ajuda a se ter estruturas mais firmes, digamos assim. Não sei se vocês se lembram, provavelmente não, porque já faz bastante tempo, mas quando estavam construindo a estação Pinheiros do metrô, da linha amarela, teve um grande acidente, abriu uma cratera, caiu bastante coisa ali embaixo quando eles estavam cavando para fazer a fundação mesmo, né? Porque o tipo de solo ali é um solo mais arenoso, de beira de rio. Ali passava o rio antes, né? Então, não era um solo exatamente pronto para se ter grandes estruturas. Ele teve que ser todo retrabalhado, teve que ser retirado, substituído, teve que trazer estruturas de concreto, porque era um solo menos coeso. Então, você saber a qualidade, o tipo de solo, é muito importante para que as construções sejam firmes também, né? Bom, fornecimento de materiais de construção. Os tijolos são feitos de solo, né? Basicamente, por exemplo. Herança cultural, porque nos solos também vão ficar armazenados os itens arqueológicos, coisas que do passado que acabaram ficando enterradas ali e serem, quando são desenterradas e descobertas, ajudam a gente a entender culturas do passado e tal, né? E aí, pensando mais em arqueologia, na verdade, pensando especificamente em arqueologia, mas também é fonte de cultura, né? Ali ele armazena, de certa forma, ele serve também para armazenar uma herança cultural, né? Bom, produção de alimentos, fibras e combustíveis, e aí toda a produção agrícola, né, precisa de solos bons e saudáveis, então também é muito importante. E o sequestro de carbono, acho que eu terminei aqui, né? Sequestro de carbono também, bastante importante, porque o solo também tem essa capacidade de armazenar carbono. Então a gente pensa assim, muitas vezes, que solo é só uma sujeirinha aí que a gente pisa lá fora e vem fazer sujeira dentro de casa, mas na verdade o solo é muito mais rico, muito mais importante do que isso. Sem solo a gente não tem alimento, sem solo a gente não tem um monte de coisa que a gente precisa para sobreviver mesmo, né? Então, a gente banaliza, mas solos são muito importantes. Essa imagem, ela é da Embrapa, né? E aí, só uma curiosidade para
para falar para vocês. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é uma empresa pública, ela é ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e é uma empresa que existe para estudar mesmo o potencial agrícola, o potencial agropecuário no Brasil. E, inclusive, eles têm um braço que estuda solos, tamanha a importância dos solos para a produção agropecuária, né, em qualquer lugar. Então, a gente tem uma empresa que pesquisa e, e entende como que é o desenvolvimento agropecuário no Brasil, que é bastante importante, eles têm dados bem legais, e estudam solos também. Então, só por curiosidade, essa empresa existe, ela é bem legal, tem bastante coisa legal no estado brasileiro, bastante empresa bacana, bastante instituto de pesquisa, que às vezes a gente não sabe, mas eles são bem importantes, e que a gente precisa também um pouco olhar e saber a importância deles, para que eles não sejam um dia privatizados ou exterminados, e a gente nem sabia que ele era importante, né? Então é bom saber. Então vamos lá. Formação de solos. Os solos se formam, eles não aparecem do nada, né? A gente sabe que o nosso planeta, ele é rochoso. Inclusive, eu estava até pensando isso essa noite, pensando na aula de hoje, pensando, né? Por que será que o nosso planeta se chama Terra e não rocha, né? Porque tem muito mais rocha do que terra, do que solo, né? Mas, enfim, melhor ele se chamar Terra do que se chamar, sei lá, Aristóteles ou Renato, ou seja lá quem for o cara que deu o nome dele. Legal que ele se chama Terra e a Terra é solo e o solo é super importante mesmo, então, ok, um nome legal. Mas esse solo aí se forma, né, sobre as rochas e na superfície do planeta, passando por todo um processo. E é o que a gente vai ver agora. Pedogênese é o nome desse processo, né? O processo de formação de solos, a gente dá esse nome, de pedogênese, que é básico. Gênese é como uma coisa surge, né? Tem até, inclusive, o Gênesis da Bíblia é a origem do mundo, né? Então, a Gênese é isso, é a origem, como que uma coisa começa, como que ela se origina, né? E pedogênese é a origem do solo, é a gênese do solo. Então, a formação do solo começa com o intemperismo das rochas. Lembra que a gente viu nas aulas passadas o intemperismo das rochas, né? Elas ficam lá expostas ao calor, ao frio, aos ventos e elas vão se desgastando. E lembra que a gente viu que depois do intemperismo a gente tem a erosão, né? A gente tem aquele desgaste todo das rochas e depois a erosão vem levando aquele, tirando, removendo aqueles sedimentos que foram formados e levando eles embora. Então, a genética do solo, a gênese do solo começa com o intemperismo da rocha, que a gente vai chamar aí no caso de rocha mãe, porque é a rocha que vai dar origem a esse solo. Vai ser a rocha mamãe desse solo mesmo, né? Que vai, a partir dessa rocha, que esse solo nasce. Só que aí, sem o transporte pela erosão. Em vez da erosão vir arrastar aquele negócio e levar aquele embora, aquilo vai ficando ali, acumulado, né? E isso vai dar origem ao solo. Bom, o intemperismo desgasta e decompõe a rocha, alterando-a e transformando-a em regolito ou saprolito, né? Não que vocês precisem necessariamente lembrar todas essas palavras, esses conceitos, esses termos, mas é bom que pelo menos vocês já tenham ouvido, que não seja totalmente estranho para vocês, tá? Então, essa rocha decomposta, apodrecida, digamos assim, é o que a gente vai chamar de regolito ou saprolito, tá bom? Essas palavras, elas descrevem justamente essa rocha que está toda desgastada, já meio com um aspecto de apodrecida, mesmo porque ela já está toda corroída, intemperizada, beleza? Bom, e aí outros fatores do meio físico vão interagir com esse sedimento, com essa sujeirinha de rocha que ficou ali, tornando possível a formação de solos. Porque quando a gente tem só os pedacinhos de rocha desgastada, a gente ainda não pode chamar necessariamente aquilo de solo. A gente vai ter no máximo, a gente pode chamar no máximo, sei lá, de areia, né? Porque a gente só vai ter um monte de fragmentozinho de rocha picadinho, bem um pedacinho pequenininho, às vezes alguns até microscópicos, mas ainda não é solo, porque é só rocha sedimentada, só sedimento de rocha, na verdade. Beleza? Aí a gente precisa de outras coisas agindo ali junto
para que a gente tenha, assim, um solo que vai ser útil para a gente plantar alguma coisa, por exemplo, né? Que vai ter nutrientes para as plantas. Enquanto a gente tem só rocha, a gente não tem todos os nutrientes que uma planta precisa. Por isso que a gente ainda não chama eles de solo, tá bom? Dá para a gente diferenciar mais ou menos assim. E quais que são esses outros fatores da natureza, fatores do meio físico, que vão fazer com que aqueles sedimentos de rocha se transformem em solo? São eles os organismos, né, principalmente, a ação do clima e a ação do tempo, a influência do relevo, né? Então, a gente tem aí, e aí temos essa formulazinha, solo é igual função de MROCT, que seria o material de origem, o relevo, os organismos, o clima e o tempo. Então, a gente tem essas 5 coisas trabalhando juntas para a formação de solo. Primeiro vem o material de origem, que é os sedimentos da rocha-mãe. Aquilo vai ficar ali exposto em algum lugar do relevo e essa posição onde ele está no relevo vai fazer com que ele seja mais, como que eu posso dizer, um solo mais desenvolvido ou menos desenvolvido, um solo mais profundo ou menos profundo. Já vou mostrar para vocês um exemplo. E isso vai ficar ali disposto por um certo tempo, né? Ele vai ficar um bom tempo ali, sofrendo influência do clima e sendo agregado de organismos vivos. Materiais em decomposição, animaizinhos que morrem ali e a matéria orgânica vão começar a fazer parte daquele material e aí sim, conforme o tempo, a gente vai ter a formação de solo. O Dani está perguntando se as areias da praia não podem ser chamadas de solo. De certa forma, sim, só que ela não é um solo totalmente nutritivo, digamos assim. Porque na areia da praia, até ele chegar ali na areia da praia, ele já não tem mais ali só fragmentos de rocha, ele também tem outras coisas, ele também vai ter organismos. Então, até que se você pegar um pouquinho de areia na praia, às vezes eu gosto, quando eu vou pra praia, eu gosto de ficar fazendo isso, pegar um pouquinho de areia na praia e ficar olhando os grãozinhos de areia, você vai ver um monte de pedacinhos de rocha, de vários tipos de rocha diferentes, de minerais, na verdade, né? E você vai ver também algumas coisinhas, como, por exemplo, pedacinhos de concha. Então, ou seja, a gente tem matéria orgânica ali naquele solo também, naquela areia, né? Misturada naquela areia. Então, se a gente não tem só fragmento de rocha, a gente pode dizer que ela é solo também. Agora, a partir quando a gente não tem nada de matéria orgânica, é só a rocha que se despedaçou, aí não dá para chamar de solo. Deu para entender, mais ou menos? Então, é, é, é um conceito um pouco conturbado mesmo. Eu, por exemplo, eu não considero areia de praia como solo. Mas dependendo do autor que você vê, dependendo do ponto de vista, pode ser considerado solo sim. Então é só ter um pouco de cuidado com isso. Mas acho que a gente vai ver um pouquinho sobre granulometria mais para frente, e eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, continuando, a gente tem então esses 5 elementos aí dando origem ao solo. Só depois que a gente tem material de origem, organismos, sendo afetados por clima, por um determinado tempo, numa determinada posição do relevo, aí sim a gente tem solo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá. O material de origem, que é a rocha-mãe, para quem prefere pai, ela também pode ser a rocha pai, a rocha parental ou a rocha original. Ela é chamada de fator de resistência na formação de solos porque a rocha ela é resistente mesmo, né? E ela tem papel passivo, ou seja, ela fica ali exposta, deixando o tempo agir em cima dela e formar esses sedimentos, né? A variada composição mineralógica das rochas dá aos solos características também variadas. Então, se uma rocha, a gente viu lá em geologia que as rochas elas são formadas por diferentes tipos de minerais, certo? Algumas rochas têm mais quartzo, ou elas podem ter mais feldespato, ou mais minerais carbonáticos, pode ter mais cálcio. Enfim, diferentes tipos de minerais são
juntos na formação de rochas, e alguns tipos de rocha têm mais um tipo de mineral do que outro. E aí, dependendo da rocha que deu origem ao solo, é claro que, né, filho de peixe, peixinho é, e o solo também vai ter características mineralógicas, né? Os minerais naquele solo vão ser mais parecidos com os minerais da rocha que deu origem a ele, natural, certo? E aí isso vai afetar principalmente a cor do solo, mas também se ele é mais fino ou mais grosso, se ele tem uma textura mais áspera ou mais macia, isso tudo vai influenciar, beleza? Bom, as características químicas ou de resistência ao intemperismo, dureza, lembram, porque alguns minerais são mais duros do que outros, né? O diamante, por exemplo, é um mineral que é super duro, enquanto outros minerais, como, sei lá, o cálcio, ele é muito menos resistente, né? E aí que a gente chama de dureza dos minerais. Pode influenciar na composição química, na textura, na resistência do solo, na cor do solo. Então é isso. Conforme a composição daquela rocha, o solo também vai ter uma composição específica, né? Sempre relacionada aí com o material de origem. Então, as características do solo, em geral, vão ter relação com a rocha que originou os sedimentos que deram origem a esse solo. Beleza? Bom, relevo. No caso de formação de solos, este fator pode ser denominado declividade ou inclinação, e a gente viu isso, né? O relevo, ele é a forma da superfície, e dependendo do relevo, a gente tem superfícies mais íngremes ou menos íngremes, lugares mais planos ou lugares mais inclinados, lugares mais altos e mais baixos, né? E isso vai afetar na formação de solo, né? A declividade, a inclinação ou a topografia, o formato do relevo mesmo. Bom, determina o comportamento da água em relação à rocha, se ela vai acumular, se ali naquele ponto onde o solo vai se formar, a gente vai ter um acúmulo de água, ou se a gente vai ter água escoando, indo embora, e a intensidade do transporte de sedimentos. Voltar ao slide, esse daqui, das rochas. É isso, Bárbara? Vamos dar uma respirada, tô falando rápido demais, eu acho. Gente, é outra coisa, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque, tá? Porque às vezes eu perco a noção mesmo, tá bom? Bom, beleza, vou seguir. Qualquer coisa eu volto de novo, tá bom? Só falar. Mas aí o que eu queria que vocês vissem nesse slide aqui? Essa imagem, ela tá mostrando justamente isso, né? Onde a gente tem aqui, ó, o vermelhinho, que é o a gente tem boa infiltração e boa drenagem. Ou seja, a gente tem a água caindo da chuva ali e ela consegue infiltrar bem, porque tem bastante espaço para ela infiltrar, é mais ou menos plano ali em cima, então dá tempo dela infiltrar antes dela escorrer direto. Diferente daqui onde a gente tem esse pico, ó. Nem sei se está aparecendo aqui o ponteiro, deixa eu colocar, só para garantir. Onde a gente tem esse pico aqui, a água não tem nem tempo de acumular ali, ela simplesmente escorre. Então, se a gente não tem água acumulando para causar intemperismo químico, provavelmente a gente não vai ter formação de solos, tá? Os sedimentos que vão se formar ali por causa de outros tipos de intemperismo físico, né, por exemplo, elas vão escorrer também, né? Pela força da gravidade, eles vão embora e vão se acumular em outros lugares, né? Então, tudo que está colorido aqui seria onde a gente tem formação de solos, né? E onde está vermelho é onde a gente tem água infiltrando legal. E imagina aqui embaixo, então, onde a água acumula bastante, né? Então, a gente vai ter bastante água infiltrando. Então, por isso que o relevo é importante. O formato do relevo vai determinar onde a água acumula, onde a água escoa. Onde a água se acumula mais, a gente vai ter mais intemperismo químico, né? Principalmente onde é calor. A gente vai ter mais intemperismo químico, então a gente vai ter a rocha se intemperizando cada vez mais sedimentos, e quanto mais sedimentos, mais solos a gente vai ter. Faz sentido?
para vocês, né? Que o relevo influencia. Eu acho essa imagem bem legal, porque dá para ter uma ideia mesmo, né? Onde a água se acumula, onde a água não vai conseguir se acumular. E onde a água se acumula, a gente vai ter mais formação de solos. Beleza? Isso vocês podem considerar como correto. Onde tem mais acúmulo de água, a gente vai ter mais formação de solos e formação de solos, inclusive, mais profundos. Beleza? Então, vamos lá. E os organismos? Os organismos, eles são muito importantes para a formação de solos, né? Que aí são os micro-organismos mesmo, a própria vegetação e a pedofauna. O que é a pedofauna? É a fauna que vive no solo, são os animais que vivem no solo, né? As formas de vida que vivem lá do campo da fauna, da área da fauna, né? Ai, meu Deus, eu tô muito ruim em biologia, mas a gente tem a fauna e a flora, e a fauna se refere aos animais e a flora se refere à vegetação, certo? Enfim, e aí vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, então, os organismos, quando a gente fala os organismos, a gente está pensando em fauna, flora e nos micro-organismos, eles promovem a decomposição da matéria orgânica, e aí principalmente os micro-organismos, né? A gente tem eles decompondo tanto os outros animaizinhos, a pedofauna, ou animais até maiores que viviam na superfície e que morreram ali, e eles começaram a se decompor, e essa matéria orgânica toda que foi decomposta, ela começa a se incorporar aqueles sedimentos que estavam ali, né? Inclusive folhas que caem, pedaços de madeira, todo tipo de forma de vida que vai se decompor ali, vai dar origem a uma matéria orgânica que vai se incorporar aqueles sedimentos. E aí a gente começa a ter principalmente aí a formação de solos, né? Eles também produzem nutrientes, eles alteram a química do solo, e aqui a gente está falando tanto na origem quanto na evolução desse solo, tá? Eles promovem a melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes ao remobilizarem o solo. Quando a gente tem minhoquinhas fazendo furinhos, cavando buracos de minhoca lá dentro do solo, elas estão abrindo espaço para o ar passar ali, né? E o ar passando, ele está remobilizando esses nutrientes. E o ar é muito importante na formação dos solos também, né? Altera a química dos solos, altera a circulação de nutrientes e influenciam na eficiência do intemperismo químico contínuo. O que isso quer dizer? O solo não sofre, a rocha e o solo, eles não sofrem intemperismo só quando eles vão se formar. Eles estão sofrendo intemperismo o tempo todo, porque o tempo todo eles estão expostos ao clima, ao tempo, enfim. E quando a gente tem poros nesse solo, buraquinhos feitos pelas formigas, pelas minhocas, ou seja lá pelo que for, a gente tem espaço para a água passar, para o ar passar, e para esse intemperismo, essas alterações químicas continuarem acontecendo, tá? Solos e química são duas coisas que andam muito juntos, né? Porque tudo que acontece no solo são reações químicas, né? Seja pelo intemperismo, seja o ciclo dos nutrientes que estão dispostos ali, mas tem reações químicas acontecendo no solo o tempo todo, beleza? Seguindo. E o clima, né? O clima é o último ponto? É o último, o clima e o tempo. O clima, as características climáticas de cada região, e a gente viu que elas variam mesmo, né? Mais frio, conforme a gente está mais perto dos polos, ou as estações do ano, né? Enfim, as características climáticas e regionais vão determinar o temperismo e a erosão. Eles vão determinar se chove, então se chove a gente tem água, e a gente tem água tanto infiltrando quanto levando sedimentos embora, ou se é calor a gente tem reações químicas diferentes do que se é frio, né? Então isso tudo vai influenciar aí na formação de solos. Influencia também na composição da vegetação, que vai atuar como organismo. A gente tem climas mais favoráveis a determinados tipos de vegetação do que outros. Por exemplo, nos climas tropicais a gente tem árvores maiores, do que, por exemplo, nas regiões polares em que a gente vai ter só vegetação rasteira, a gente não tem árvores grandes, a gente tem só aqueles musgos perto dos polos, por exemplo, né? Então, o porte, o tipo de vegetação também é afetado pelo clima e
e, consequentemente, isso também afeta o tipo de solo e a formação dos solos, porque se a gente tem mais organismos ou menos organismos para fazer parte daquele solo também. Então, percebem como é uma coisa, é um sistema mesmo, né? O meio natural do nosso planeta, e eu sempre acho isso bem bacana e bem bonito até, uma coisa é sempre muito influenciada pela outra. Nada acontece sozinho, né, na natureza. É sempre uma coisa afetando outra, e fazendo parte uma da outra mesmo. Então, assim como o tipo de solo vai influenciar a qualidade daquela vegetação, o tipo de vegetação que consegue sobreviver ali também vai influenciar se a gente tem mais solos ou menos solos, ou solos mais nutritivos ou menos nutritivos. Beleza? Né? É bem legal a gente pensar como nada acontece sozinho, nada se explica sozinho, né? E aí aqui um exemplo, né? Não, falta isso aqui. Um material formado de uma mesma rocha pode formar solos diferentes em regiões climáticas diferentes, né? A gente viu que a gente tem vários tipos de rocha, mas, por exemplo, se a gente tem granito ocorrendo aqui no sudeste do Brasil, ou acontecendo, ou a gente também tem granito, que tenha mais ou menos a mesma característica química, mineralógica e tal, lá no norte da Rússia, o tipo de solo pode ser diferente simplesmente porque o clima é diferente, porque a vegetação é diferente, porque o relevo é diferente. Entende? Então a gente tem uma gama enorme de tipos de solos, porque cada coisinha diferente que afeta pode dar uma característica um pouquinho diferente para ele. A gente já vai ver um pouquinho sobre tipos de solos também. Né? Por exemplo, aqui em regiões quentes e úmidas, os solos são mais espessos do que em regiões áridas ou frias. Espessos, isso quer dizer o quê? De espessura mesmo. Eles são mais profundos, né? Do que em regiões áridas ou regiões frias, em que o solo é mais raso, porque ele não tem tanta água, não tem tanto calor para que o intemperismo haja mais intensamente e os solos se desenvolvam mais e fiquem mais profundos. Beleza? E o tempo é um tempo de exposição mesmo. Quanto mais tempo, né, aquele solo ficar exposto, mais possibilidade ele vai ter de evoluir, de crescer. É aquilo, é como se um cultivo mesmo, né? A plantinha que a gente planta. Com o tempo ela vai crescendo. Com o solo é a mesma coisa. O solo também vai evoluindo, se formando, ficando mais maduro, mais espesso, quanto mais tempo ele tiver exposto ali. Beleza? Bom, fazendo meia-culpa agora aqui. Eu sei que esse tema, ele não é um tema, assim, dos mais tranquilos. E pode ser que eu esteja falando muito rápido e esteja deixando vocês confusos. Se for o caso, vocês me falem. Mas eu também vou colocar uns videozinhos juntos lá no Classroom, com imagens e tal, que eu acho que ajudam a entender um pouco melhor. Mas se vocês estiverem se sentindo confusos ou não estiverem entendendo muita coisa, não se sintam, não se desesperem, porque é um tema um pouco mais chatinho mesmo. Pedologia é um tema um pouco mais chatinho, porque envolve muitos conceitos, envolve que a gente tenha visto já várias outras coisas, então, de repente, você perdeu algumas aulas, talvez fique um pouco perdido, mas não se desesperem, é assim mesmo. Depois vocês revejam o material com calma lá no Classroom e os videozinhos que eu vou colocar também, que eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Só isso que eu queria falar, para a gente seguir. Então, continuando a formação de solos, a gente já viu quais que são os fatores de formação de solos, né? O que é importante para que um solo exista. E quais que são as etapas, então, de formação de solos, né? Primeiro a gente tem a desintegração e a decomposição das rochas, como a gente tem visto, vem o intemperismo, que vai decompor essas rochas, transformar elas em sedimentos e tal. E depois a gente vai ter a incorporação e a decomposição de elementos orgânicos. Elementos orgânicos que vão parar ali, vão ser decompostos e vão ser incorporados a esses sedimentos de rocha. E aí é basicamente isso. A fórmula básica para a formação para solos é sedimentos de rocha, matéria orgânica. Isso, essas duas coisas juntas, a gente vai ter, então, um solo, né? Claro, depois de um tempo, depois de ser exposto a determinado clima, por determinado tempo, em determinado lugar, enfim, vários fatores que vão influenciar. Na verdade, seria assim: o relevo, o clima e o tempo, eles são fatores que vão influenciar se a formação desse solo é mais acelerada ou menos acelerada,
se os solos vão ser mais profundos ou menos profundos, se ele vai ter uma textura X, Y, Z, mas os dois ingredientes principais para a formação de solos os minerais e a matéria orgânica. Os minerais que vão provir da rocha e a matéria orgânica que vão provir dos animais, da vida, né? Então, essas duas coisas juntas, os dois ingredientes principais para a formação de solos. A Dana está perguntando, é verdade que se um corpo humano se decompõe no solo, o solo fica contaminado e impossibilita a produção agrícola? Digamos que hoje em dia, sim. Por quê? A gente consome todo tipo de porcaria, medicamentos, e os medicamentos são químicos, e são químicos que não são naturais ao solo, digamos assim, né? Não da forma que a gente consome, pelo menos. Além das próprias doenças, né? Muitas vezes a pessoa morre de uma determinada doença, que é uma doença contaminante mesmo, né? E isso pode afetar a produção agrícola, dependendo do tipo de produto agrícola que vai ser produzido ali. Então, sim, por exemplo, não sei se rolaria fazer num cemitério, pegar um lugar que era um cemitério e transformar em agricultura, né? Não só porque isso não é moralmente aceito, né? Não é nem legal, nem nada, mas por causa disso, principalmente. Ainda mais recentemente na história da humanidade, que a gente tem consumo de medicamentos, de todo tipo de drogas, né? Os medicamentos são drogas, né? E isso pode afetar de verdade a, a saúde daquele solo. Então, é mais ou menos isso. A mesma coisa, eu acho que se a gente começar a dar remédio para tudo quanto é bicho, e também não vai ser legal, porque isso fica no nosso corpo, né? Então é mais ou menos por isso. Agora, se for só, tipo assim, alguém que morreu há muito tempo, sei lá. Tô pensando, por exemplo, em agricultura. Não sei se vocês sabem. Vocês já ouviram falar de sambaquis? E aqui é só uma curiosidade mesmo. Sambaquis, eles são estruturas de conchas, digamos assim, pré-históricas. Antes da chegada dos portugueses no Brasil, muito antes, coisa de 10 mil anos atrás, né, por aí, e né, antes e depois disso, a gente tinha povos que viviam aqui na região do Brasil e que, principalmente na costa, né, e que eles construíram essas grandes estruturas, que hoje a gente chama de sambaquis, são sítios arqueológicos hoje, mas são como se fossem morros mesmo, e às vezes alguns muito altos, e quando você vai ver, na verdade, ali é um monte de conchas que foram acumuladas ali. E no meio dessas conchas, às vezes tem corpos de pessoas, né? Porque há indícios de que eles usavam essas estruturas como cemitérios, digamos assim, como se fosse, isso mesmo, como se fosse grandes cemitérios, um ritual funerário e tal, e eles enterravam seus entes queridos ali. E a gente tem, então, corpos humanos que se decomporam ali cerca de, sei lá, 5 mil anos atrás. E são solos que, apesar do acúmulo de conchas e muita matéria orgânica e tal, não quer dizer que eles são contaminados só porque foram seres humanos que foram enterrados ali. Então, é muito relativo, né? Eu diria que a questão da contaminação hoje está mais ligada a isso, a forma como a pessoa morreu e a forma como a pessoa viveu a sua vida, né? Se o seu corpo era um corpo saudável ou não. Se era um corpo saudável, acho que não vejo por quê. A gente é matéria orgânica também, né? Sinistro falar dessas coisas, né? Mas enfim, se vocês quiserem depois, quem tiver interesse em arqueologia e tal, eu mando alguma coisa sobre sambaquis, que é um assunto que eu gosto bastante também. Beleza? Mas aí, então, essa matéria orgânica pode ser a gente, ou pode ser um feijãozinho que nasceu ali, pode ser qualquer coisa que seja um corpo orgânico, né? Plantas, fungos são orgânicos? São, né? Enfim, por aí. Que são provenientes de vegetais, animais, e que eles vão originar o humus, né?
O humus vai ser essa terra mais escura. Sabe quando a gente compra terra, não sei se vocês gostam de brincar de jardinagem, né? Eu gosto de plantar umas coisinhas nos vasinhos, e às vezes a gente compra terra em casa de planta, em, sei lá, esses lugares que vende planta, e aquela terra escura, quanto mais escura a terra for, mais matéria orgânica ela tem, né? Isso é bom a gente saber. Por isso que as terras que a gente compra para jardim, elas costumam ser bastante boas e ter bastante nutrientes para as plantas, porque elas têm bastante matéria orgânica, beleza? Quanto mais matéria orgânica, mais nutrientes no solo. Então a gente tem lá. Aqui. Olha essa é uma fotinha da rocha em decomposição, a rocha já meio com esse aspecto de apodrecida, né? Toda em decomposição mesmo, e o humus, que é essa matéria orgânica acumulada já ali, misturada um pouco com o sedimento de rocha, mas bem escura, né? Vocês percebem? Então, é bem escura mesmo, né? Então, o humus tem bastante matéria orgânica. Então, a gente tem lá a rocha em desintegração, a primeira rocha, tá chovendo lá, ó, em temperismo, tá? O leito rochoso começa a se desintegrar. Numa segunda etapa, a gente tem matéria orgânica se acumulando ali em cima, a gente tem matéria orgânica, matéria-prima, né? E percebam como essa parte de cima ela já está toda degradada, né? Já está toda sedimentada. Depois a gente vai ter, na terceira etapa, a formação dos horizontes, fragmentos minerais e matéria orgânica. A gente vai ter o humus se acumulando aqui em cima. E a formação dos horizontes. O que são os horizontes? Os horizontes são as camadas de solo que a gente vai ter. Porque o solo não é uma coisa só, ele também tem camadas. Uma camada mais lá perto da rocha, que é mais parecida com a rocha. A camada mais de cima, que tem mais matéria orgânica que se acumulou ali, que vai ter mais matéria orgânica, uma camada intermediária que tem um pouquinho de cada um dos dois. Esses são os horizontes, as diferentes camadas, tá? E aí, na quarta etapa, o solo desenvolvido que consegue sustentar uma vegetação mais densa, com raízes mais profundas, árvores mais altas, e assim por diante. Quanto mais profundo o solo, mais profundas as raízes conseguem ser, né? Então, o solo tem que ser bastante desenvolvido para a gente ter vegetação mais desenvolvida também. E isso é uma das coisas que faz com que. Isso é uma das coisas também, claro, né? Mas, né, exemplo, a gente tem árvores gigantescas e frondosas e belíssimas em florestas tropicais, como na Amazônia, por exemplo. E o que mais a gente tem num lugar que tem uma floresta tropical? A gente tem clima quente e úmido, certo? E se a gente tem calor e umidade são um combo perfeito para intemperismo de rocha, né? Porque a gente tem a água da chuva caindo ali e sendo aquecida pelo calor e causando diversas reações químicas que vão intemperizar cada vez mais e dar origem a solos cada vez mais profundos. E com solos mais profundos a gente consegue ter raízes mais profundas e árvores maiores. Então percebem como uma coisa está ligada à outra, né? E o clima tem muita influência em tudo isso. Vamos lá. Então, formação, a dinâmica e a evolução do solo. A gente tem a formação. Ao longo da evolução do solo, a gente vai ter adições, a gente vai ter mais material mineral e mais material orgânico sendo acrescentados ali, porque a rocha continua se decompondo e os bichinhos continuam morrendo e se decompondo lá em cima também. A gente também vai ter acréscimo de água, a gente também vai ter acréscimo de íons, né? Olha a química aí, de gases atmosféricos, de poeiras e tal. A gente vai ter essas coisas indo de um lugar para outro e se transformando, se translocando e se transformando ao longo do tempo, né? Se transformando através do intemperismo e da atividade biológica e se translocando, ou seja, mudando de lugar ali dentro, seja porque a água está transportando os nutrientes, transportando os sedimentos dentro do solo mesmo, né? Seja porque os próprios seres vivos, né, os organismos vivos que vivem ali também estão transportando. E a gente tem as remoções, as coisas que vão saindo ao longo do tempo. A gente tem coisa entrando, a gente tem coisa saindo. Material orgânico, material mineral, que vai saindo, porque vai sendo levado pela erosão, por exemplo, sendo carregados pela água, sendo carregados pelas formas de vida que vivem ali, ou pela gente mesmo, que tira uma coisa de um lugar e põe no outro, né? Então a gente tem coisa entrando, a gente tem coisa saindo, e a gente tem coisa se translocando e se transformando no solo. Vejam como o solo é um organismo vivo, digamos assim.
Tem coisa acontecendo no solo. Ixi, deu a louca do cachorro. Tem coisa acontecendo no solo o tempo todo, né? Então, é bem legal a gente pensar. A gente banaliza, pensa que o solo é uma coisa chatinha, mas o solo é super importante para a nossa vida e ele é super ativo aí no mundo, né? Tem coisa acontecendo no solo o tempo todo, beleza? Bom, morfologia e composição do solo. Os solos são constituídos essencialmente por material mineral, matéria mineral, né, originados lá da rocha, associada a pequenas quantidades de matéria orgânica, água e ar. Lembra que eu falei que os dois principais ingredientes para a formação de solos, então, vão ser material mineral das rochas e matéria orgânica. E aí, junto com isso, a gente tem água e ar. Receitinha, então, para solo: minerais, matéria orgânica, água e ar. E a proporção é mais ou menos essa daqui, ó, dos componentes do solo. Isso em média, tá? Tem solos que têm mais uma coisa do que outra. Por exemplo, solos mais arenosos, mais parecidos com a areia da praia, a gente vai ter muito mais material mineral do que matéria orgânica. E solos mais, essas terras escuras que a gente usa para jardinagem, vai ter muito mais material orgânico do que mineral. Então, isso aqui é uma média geral, tá bom? E aí a composição mais ou menos é essa: 46% mais ou menos de minerais, 25% de ar, 25% de água e só 4% de matéria orgânica. Mas ainda assim, muito importante, por mais que seja só um pouquinho, a matéria orgânica é muito importante para a formação de solos, porque sem a matéria orgânica o solo não tem todos os nutrientes que são necessários para a formação vegetal. Beleza? Então, receitinha aí para formação de solos. E como eu disse, dependendo do tipo de solo, a gente vai ter muito mais matéria orgânica do que só esses 4% aí, tá bom? Bom, e aqui são duas imagens que estão mostrando mais ou menos como que é essa distribuição dentro do solo. Se a gente pegasse um pedacinho de solo e observasse, a gente ia ter os grãozinhos, aqui ele está chamando de grãos de areia, porque, e aí, isso está falando no próximo slide? Tá. Eu vou mostrar isso aqui primeiro, então. Quando a gente está falando, às vezes, de areia em solo, a gente fala que o solo é composto por, e isso é uma coisa importante, né? O solo é formado por grãos de diferentes tamanhos, o que afeta a sua textura. Então, se a gente for pensar em tipos de grãos, a gente pode dizer que os solos são formados por areia, argila e silt, né? Mas o que é areia, argila e silt? Na verdade, inclusive a argila, né? A gente sabe aquela argila que a gente brincava na escola, né? Tipo um barro. Por que é chamado de argila? Porque ela é formada por grãos de argila. E o que são grãos de argila? São grãos muito, muito, muito pequenininhos, né? Então, cascalho, areia, silt, argila, na verdade, eles são nomes que a gente dá para o tamanho do grão. Dependendo do grãozinho de fragmento de rocha que vai formar aquele solo, a gente dá um nome específico para o tamanho dele. Se o grãozinho ele tiver até 2 milímetros, né? 2 milímetros de diâmetro, a gente vai chamar ele, então, de cascalho, né? Isso diminuindo, tá? Se ele tiver entre... peraí, que tá ao contrário aqui. 0, 1, tá? É para cá. O cascalho, então, ele tem de 2 milímetros até 20 milímetros, e mais do que isso, mais do que 20 milímetros, ele tem 2 centímetros, e a gente vai começar a chamar já de... Esqueci, mas maior que 2 centímetros a gente já não precisa chamar de cascalho. A areia, ela vai ter, então, de 0,05 milímetros até 2 milímetros de diâmetro, e vai ficando cada vez menor. De 0,002 a 0,05 a gente chama de silt, e se é pedacinhos menores que 0,002 milímetros de diâmetro, que nessa escala aqui é invisível, a gente vai chamar de argila, tá? Então, se um solo ele é composto por pedacinhos bem fininhos, bem minúsculos, que a gente nem enxerga, a gente não consegue enxergar direito os grãozinhos de solo, a gente vai dizer que esse solo é mais argiloso, né?
argila para rejuvenescer a pele. Já fiz isso também, inclusive, sabonete de argila e tudo. Mas o que é argila? É um solo bem fininho. Tão fininho que a gente nem sente ele. Diferente se a gente pegasse uma areia e esfregasse na mão, a gente vai sentir os grãozinhos de areia, né? A gente consegue ver os grãozinhos de areia. Quando a gente consegue ver os pedacinhos de solo, a gente vai chamar ele de um solo mais arenoso. Quando a gente não consegue ver e ele parece só uma massa mesmo, que nem massa da argila, a gente vai chamar ele de um solo mais argiloso, beleza? E aí, por que eu estava mostrando isso antes? Porque aqui, quando a gente olha a composição de um solo, a gente vê os grãozinhos maiores, e entre esses grãozinhos maiores, a gente tem grãozinhos menorzinhos, que são os grãozinhos de silt, né? Que são aqui no caso os vermelhinhos, e os de argila, que eles são bem pontilhadinhos, nem dá para ver direito nessa imagem, né? Eles ficam ali no meio. Então, a gente tem, claro, os três tipos de fragmentos. A gente vai ter fragmentos um pouquinho mais grossos e mais finos, e os mais finos vão estar preenchendo os espaços que sobram entre os mais grossos. Assim como a água e o ar também vão estar ali preenchendo esses espaços que sobram entre os fragmentos de argila, de silt, de areia, né? E é por isso que a gente tem bastante água e bastante ar, porque a água e o ar eles conseguem penetrar e preencher todos esses espaços a ponto de não sobrar mais nada, né? De não sobrar nenhum espaço vazio, né? Por isso que tem bastante água no solo, por mais que a gente não enxergue, por mais que a gente não consiga pegar o solo e apertar ele e ver a água escorrendo, ele tem um monte de espacinhos vazios entre aqueles espaços minúsculos que a gente não consegue ver, que a água consegue penetrar e ocupar esses espaços, a água e o ar, beleza? A diferença do tamanho se dá pelo grau de tempo de desgaste. Se o material ficou sendo desgastado por mais tempo, ele vai ficando cada vez menor, né? E vai dar origem a solos mais finos, né? Mais argilosos. E aqui, só para ilustrar, para mostrar para vocês, essa foto é de um experimento que eu fiz na faculdade, tem até meu nomezinho aqui no saquinho de terra, de solo. A gente tinha, inclusive, se a gente tivesse em aula, talvez eu levasse vocês lá, tem um lugar lá na USP que a gente faz experiência com solos, a gente retira o solo lá, testa a textura dele, pega na mão, às vezes até põe na boca para ver a diferença de textura, se a gente consegue perceber se tem argila ou se tem só areia e tal. É verdade, não tô mentindo, não. E aí a gente tem uma disciplina na geografia que é de análise de solos, né? E a gente pega o solo, vai para o laboratório, olha o solo lá no microscópio, tudo. É verdade, gente, eu já comi muita terra na graduação. De verdade, acho que todo mundo que faz geografia come terra em algum momento do curso. Enfim, e aqui, esse solo aqui, tá vendo? Uma terrinha, um pouquinho de terra que eu juntei, olhado no, que não é um microscópio, é uma. Então, já. Toda criança é um pouco geógrafa, na verdade. E aqui é ele visto numa lupa binocular, que como se fosse um microscópio, só que você olha com dois olhos e ele não vê as coisas tão micro assim. Então, tá vendo? Esse monte de pedrinha, na verdade, são grãozinhos de areia bem pequenininhos. E imagina que entre um grãozinho e outro vai caber coisinhas ainda menores do que eles, né? A gente peneira eles para a gente ter só um tamanho, uma granulometria de solo e olha eles lá na lupa para tentar identificar. Olha, isso aqui, tá vendo? Todos esses que são meio, parece vidro, né? Meio transparentes, eles são quartzo. Quartzo é sílica, né? Que tá lá na tabela periódica. Quartzo é formado por sílica e eles são muito abundantes, né, na natureza, então toda a maioria dos solos vai ter um pouquinho aí de sílica, de quartzo, a gente consegue ver eles aqui. E outros, né, vão sendo decompostos também, vão ficar cada vez menores e dar origem a solos que vão ficar impossíveis de ver a olho nu, né, grãozinhos que vão ser impossíveis de ver a olho nu, enfim, esses aqui são solos de granulometria de 0,25 a 0,5 milímetros, ainda é areia. Então, por isso que eu consigo ver os grãozinhos aí especificamente.
Mas eles podiam ser grãozinhos ainda mais finos. Esse solo foi bem lavado, gente. Dá um trabalho do caramba. A gente tem que peneirar, lavar, 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 lavar para tirar toda a argila e sobrar só os grãozinhos que a gente quer observar. Senão ia estar cheio de argila aí no meio. Por isso que não tem. Ele foi super lavado para a argila e todo, embora horas, deve ter gastado litros de água fazendo isso. Sim, é possível separar. Justamente peneirando, e depois que você peneira, você lava para tirar tudo que é menor do que aquela granometria que você quer. Dá trabalho, mas dá para fazer. E aí, em laboratório, a gente faz isso para analisar a estrutura do solo, para analisar quais que são os minerais que existem naquele solo, qual que é o potencial nutritivo dele, porque os minerais também são nutrientes, né? Enfim, bem bacana e bem difícil também. Nunca mais quero fazer isso de novo. Enfim. É isso, e já passamos, já estouramos o limite da aula. Semana que vem a gente continua. Semana que vem não, daqui 3 semanas, né? Ai, é verdade. Enfim, gente, a aula de hoje acabou. Desculpe aí tomar uns minutinhos finais. A gente está preparando para o retorno das aulas uma revisão. Então, eu acho que eu não vou continuar o assunto dessa aula diretamente logo depois, na primeira semana de aula. Provavelmente a gente vai fazer uma revisão zona aí, porque talvez cheguem novos alunos e tal. Mas vou colocar o material lá no Classroom para vocês. Vou colocar um livrinho também bem bonitinho, fala sobre solos, para vocês lerem durante as férias. E é isso. Não vou colocar exercícios dessa vez, porque eu acho que não faz sentido. Mas quem não fez os exercícios da última aula podem fazer. E é isso, gente. Então, a gente se vê de novo daqui 3 semanas. Já estou com saudade de vocês. Ai, que bom que a aula foi boa. E se ficou nebuloso aí, gente, não se desesperem. Qualquer dúvida que surgir, podem chamar também. Tá estudando, quer relembrar alguma coisa? A gente vai estar de férias, mas a gente vai estar super à disposição de vocês. Então, não se acanhem de chamar a qualquer momento, tá bom? Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Obrigada, gente. Boas férias para vocês também. Boas aulas, bons estudos. E se cuidem e a gente se vê.